pessoal! Bom, olá pessoal, nós somos o canal Família Araújo em Portugal. Já se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? E hoje vamos Responder perguntinhas de vocês. O tão esperado vídeo respondendo as perguntas dos inscritos, tá bom? Sim. Vamos começar? Vamos. Tá preparada? Sim. Primeira pergunta. É pra Esther. É Marcelo Bubac. É isso? 4013. Olá, família. Ele fala especificamente pra família, mas a Esther vai responder porque é sobre a escola, então ela tem mais entendimento. Olá, família. Começamos a acompanhar seus vídeos. Gostaríamos de saber os horários escolares. Não lembro de ouvir no vídeo. Risadas. Entrada, lanche, saída. Grato. Fiquem na paz. Obrigado, Marcelo. Beijo pra você. E a Esther vai responder. Pra quem não sabe, é o vídeo que ela falou da escola, Sobre né? a escola. Então, Se você não assistiu, depois desse vídeo você assiste. Bom, sobre os horários escolares, varia muito, gente, aqui em Portugal. No Brasil tem uma diferença. No Brasil tem os turnos matutino e vespertino. Aqui em Portugal não funciona assim. Então, não é só um horário só pela manhã ou outro à tarde. Aqui varia ao longo do dia, né? Dos dias da semana. Então, no ano passado, eu não vou saber dizer exatamente qual era o meu horário, porque eu não lembro mais, assim, exatamente. Mas se eu achar a foto, eu coloco aí pra vocês, do horário que eu tinha no ano passado. E no horário que eu tive esse ano, pra quem não sabe, eu já tô de férias. Glória a Deus, não sei. Mas o horário que eu tive esse ano, ele não era tão flexível, dependia muito do dia. Se o meu pai conseguir colocar a foto aí pra vocês também, mas eu vou falando. Na segunda-feira, eu entrava na escola 3h10 da tarde e só saía às 6h20. Então eu tinha a manhã todinha livre e uma partezinha ali da tarde também. E ao longo da semana, a terça-feira era o único dia que eu ficava mais tempo na escola, que pegava a parte da manhã e a parte da tarde. Então eu entrava na escola às 8h20 da manhã e saía às 5h35. Na quarta-feira eu entrava às 10h05 e saía às 6h20. Na quinta eu entrava às 1h30 e saía às 6h20. Na sexta, 10h50 e saía às 6h20 também da tarde. Tem essa diferença. Eu achei que esse ano o meu horário foi mais difícil, assim. Mas no ano passado, eu acho que, se eu não me engano, eu tinha mais tardes livres do que esse ano. e diferente do Brasil, por exemplo, o filho ou estuda de manhã ou estuda à tarde. Isso. Aqui não tem essa opção, né? Não. Você tem que aceitar mesmo o horário da escola. E algo também que não está aqui, mas que talvez alguém tenha curiosidade, de como esses horários não são tão flexíveis, como que você concilia estudar para um teste? Se Sim. você não tem algumas horas a mais livres, como que você concilia estudar para os testes na escola? A única opção que eu tenho é pegar as manhãs livres, por exemplo, que eu tinha na segunda-feira, que era do momento em que eu acordava até colocar aí umas 2h10, que era o horário do autocarro que eu pegava. Então, até esse horário eu tinha todo esse tempo para estudar. Na quinta-feira também eu tinha essa opção de estudar. E nos finais de semana não tinha jeito, né? E também, gente, nos horários de almoço. Então eu sempre usava, não para estudar, por exemplo, eu vou deixar para estudar de última hora, porque eu não faço isso. Mas usava o horário do almoço para dar aquela lidinha nos resumos, rever ali alguma coisinha rápida para tentar fixar melhor na mente.
E os horários de almoço também variavam ao longo do meu horário. Então, na terça-feira, porque aqui fala sobre o lanche, mas eu não sei se tá perguntando o horário que eu comia na escola. Não, talvez O valor? ou como você fazia para comer, entendeu? Bom, o meu almoço da terça-feira era no horário de 11h35 a 1h30. Na quarta eu também 11h35 a 1h30. Na quinta eu almoçava em casa, né? Na segunda também, que eram os dias que eu tinha manhã livre. E na sexta-feira o meu almoço era de 1h30 até as 3h10. Então os horários de almoço são esses. E o aluno tem a opção ou levar a comida de casa. Para quem mora perto da escola, tem a opção de ir para casa comer, se o pai liberar a entrada e a saída do aluno em momentos assim que não é aula. E também tem a possibilidade do aluno comer na escola, que paga um valor de... Aqui na escola que eu estudava, no 9º ano, se eu não me engano, era R$1,40, R$1,40. Lá na escola que eu estudo agora, que é o do ensino secundário, paga o valor de R$1,70 e alguma coisa, R$1,76, se eu não me engano, R$1,76. É um pouquinho mais caro, mas com o cartão recarregado, o aluno vai lá, marca a senha e consegue almoçar na escola mesmo. Um cardápio da escola, bem saudável, que eles fazem lá. É diferente do 9º ano, que ela sempre almoçava em casa, né? Sim. Porque a escola era aqui perto. Lá não tem jeito. Ou almoça na escola, Ou leva comida ou de leva casa. comida de casa. Sim. É a opção, não tem outra forma. Vamos para a próxima? Vamos. A segunda pergunta é Kiss. É isso? @kiss3. E o que pensa da diferença que teve nas disciplinas? Beneficiou ou não com essa evolução? Bom, no meu ponto de vista, eu acredito que beneficiou muito. Me trouxe muitas... Como é que eu posso dizer? Muito conhecimento que eu não teria no Brasil se eu tivesse lá, né? Então, foi difícil, como eu já referi no vídeo das escolas, da minha dificuldade e tudo mais. Porém, eu agarrei essa oportunidade, né? Tenho agarrado essa oportunidade a cada dia. E eu acredito sim que beneficiou muito, apesar das dificuldades. No 9º ano, tinha algumas matérias que eu não tinha no Brasil, como inglês, francês, que eu tive dificuldade nessas matérias, mas eu saí com um conhecimento a mais do que aquilo que eu cheguei aqui em Portugal, né? Francês eu não sabia nada, gente. Sabia o básico, assim, bonjour, merci, só. Agora, outras coisinhas assim eu fui aprendendo na escola. E também no inglês eu acredito que eu evolui muito. Assim, em comparação com o que eu vim do Brasil, eu evolui muito em termos de vocabulário. O meu listening também é muito melhor, então hoje eu já consigo compreender melhor. Se eu ler um textinho assim, eu já consigo entender o contexto. O que a professora fala na sala, eu já consigo entender melhor. Claro que vai ter ali uma palavrinha ou outra que eu, ficar meio presa, mas de modo geral eu acredito que me ajuda bastante. E eu amei as disciplinas que eu tenho agora no ensino secundário. Foram disciplinas que, assim, no Brasil eu não teria nunca, só se talvez na faculdade eu iria ter de arquitetura. Se eu fosse, que eu acho que se eu estivesse no Brasil eu não teria pensado em arquitetura como opção de faculdade, né? Iria com certeza para direito. Mas aqui, gente, sério, foi uma porta aberta, né? De grandes oportunidades. E me ajudou muito também nessa escolha de faculdade, não me arrependo. Quero muito mesmo seguir para arquitetura. E esse curso de artes visuais eu também não me arrependo de ter escolhido, sabe? Tem muitas pessoas, muitos adolescentes da minha sala mesmo, que estão pensando seriamente em trocar de curso. Então, assim, mas eu não me arrependo, sabe? Tenho amado muito, muito mesmo. Então, assim, tem disciplinas que são muito legais, por exemplo, desenho. Gente, sério, tem sido incrível. Geometria, tenho as minhas dificuldades, mas graças a Deus tenho superado os obstáculos, né? E História da Cultura das Artes, gente, tem o meu coração, tá? Tem o meu coração. Pra mim, é uma das melhores disciplinas específicas que eu tenho. E tenho conquistado notas incríveis, glória a Deus. Parabéns. Tô muito feliz, tô muito feliz. Então, assim,
tiveram muitas e muitas vantagens das disciplinas que eu tive e que eu tenho agora também. E para quem não sabe, ela estuda específico para o que ela escolheu para a faculdade. Sim, isso. Tá? Para exemplo, uma pessoa que tem, um adolescente que tem dificuldade em matemática, tem a opção de escolher um curso Que não tenha. que não tenha matemática. E assim, né, fica melhor, né? Você pode escolher cursos Ou que tenham exatas disciplinas ou que humanas. tenha disciplinas que você gosta ou que você gostaria de estudar. Então, no meu caso, eu fui para artes porque eu vi que era um curso assim. Eu já tinha essa questão do desenho, já tinha essa habilidade com desenho, gostava muito. Então, assim, foi perfeito, uniu o útil ao agradável. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Terceira pergunta. @Aline Marinho 2214. Beijos, Aline. Queremos Beijos agradecer. para Kiss também. É. Como que vocês fazem na época das férias escolares das crianças? Então, para nós é bem tranquilo, né? Sim. Porque a Esté já tem uma idade que ela já pode ficar em casa. Aqui em Portugal é assim, acima de 12 anos, né? A Isso, criança, Eu acho que sim. adolescente, eu acho que pode ficar em casa, assim, sem um pai, né? Então, para Esté, a gente não teve dificuldade desde que chegou aqui. Então, assim, não temos esse problema, né? Agora, os pais que têm os filhos menores... Tem que pagar né, ATL, né? Tem o ATL, que é uma extensão, né, Esté? Da escola. Da escola, que paga-se, né? Para os filhos ficarem no período de férias. Um tempo maior ou o período de férias, né? Isso. Sim. Aí tem brincadeiras, né? E jogos e as crianças se divertem. Quarta pergunta. Essa é Maria do Carmo Martinelli, 3330. Beijos, Maria. Obrigada pela pergunta. Parabéns. Obrigado. Por favor, poderia deixar o endereço das agências de emprego? Desejo sucesso a vocês. Isso foi no vídeo que a gente falou do trabalho, né? No caso, como que é o nome dela? Maria do Carmo. Obrigado, Maria, por ter deixado o comentário. Eu deixei na descrição, tá, do vídeo os links das agências que nós falamos no vídeo, tá? Sim. A quinta pergunta. Yara Furtado, 8110. A pergunta foi pra gente, né, sobre o trabalho, mas você levou o currículo ou está por agência? Né? No seu caso, foi... No meu caso, não foi nem agência e nem o currículo. No meu caso, eu estava passando, né, em frente à fábrica e vi uma plaquinha de informação. Que estava precisando de funcionários. Pegamos o telefone, né? E ligamos e marcamos a entrevista. Eu voltei lá, na verdade, para pegar esse telefone, né? Na hora que eu estava tirando a foto do WhatsApp da pessoa, né? Que estava lá na porta. Aí ele chegou na hora e eu falei que tinha interesse na vaga, eu e minha esposa e tal. Aí no outro dia ele já marcou pra gente estar indo lá. Isso. Então foi assim, muito rápido, né? Aqui a agência você já colocou? Sim. A sexta pergunta. Sorriso Buziano. Beijos, né, pra essa pessoa. Vocês já são residentes? Curtindo assistir vocês. Sim, já somos residentes, né? Eu e a Esté. E ainda o Van, ele ainda está à espera do cartão. Sim. Né? Ainda não chegou o cartão. Ainda não chegou, mas já fez a entrevista, levou os documentos, subiu os documentos, já tá tudo certo. Só aguardando o cartão. Uma dúvida, vocês três, quando foram para aí, aqui em Portugal, né? Já falavam algum idioma fora do nosso português brasileiro? Não, gente, só mesmo o português brasileiro, né? O inglês a gente dá uma enrolada, né? Mas não falar mesmo ainda não. assim, né, de conversar, comunicação não. Mas pretendemos, né, focar nisso, né? Porque mas é importante. Mas é uma pergunta bem pertinente, assim, para quem tem essa preocupação, para você que tem essa preocupação e perguntou, interessante, vem para a Europa, né? Tem intenção de vir para a Europa que estude o inglês. Sim. Porque aqui é super necessário, tá? E abre várias portas, né? Não somente aqui, no Brasil, qualquer outro lugar. Mas aqui, se você tem o inglês, você pula na frente, então é importante. Verdade.
Sétima pergunta. Josivane 190. Obrigada, Josivane, pela pergunta. Um beijo. Essa pergunta é para Esther. Oi, Esther. Oi. Tem algum adolescente com TDAH que você conhece? A escola oferece algum suporte? Com adolescentes com TDAH eu conheço. Bom, não sei dizer quantas pessoas eu conheço. Devo conhecer uma pessoa que eu sei que tem mesmo esse diagnóstico, que tem certeza mesmo. E eu conheço, tenho certeza. Outras que falam assim, que acham que tem também. Mas a escola oferece algum suporte? Que eu saiba, todos os adolescentes, tanto aqueles que têm TDAH ou outros assim, que têm a necessidade, podem passar por um psicólogo, pelo psicólogo que a escola mesmo, um psicólogo próprio que a escola tem, né? Então os alunos podem recorrer se tiverem alguma dificuldade, precisar conversar, desabafar, tem esse psicólogo lá. Mas isso depende do aluno, né? Ele que tem que procurar. Isso, o aluno que tem que procurar o psicólogo. O aluno ele tem uma certa dificuldade de concentração, o professor ele dá dicas de como tentar se concentrar melhor nas aulas. O professor tem aquele cuidado, por exemplo, de geometria, por ser uma disciplina mais lógica, ela sempre fica voltando atrás, então ela está sempre atenta até as expressões mesmo do aluno. Então, se o aluno demonstra que não compreendeu muito bem, ela já pergunta: fulano, você quer que eu repita, né, aquilo que eu estava a dizer? E aí, o aluno, se ele tem que ter também, né, vindo do aluno essa sinceridade de dizer pro professor: olha, por favor, tem como repetir essa parte? Não consegui acompanhar, não consegui compreender, e o professor vai e faz essa repetição, né, tranquilamente. Então, assim... E assim, também pelo fato aqui da língua ser um pouco rápida, pode acontecer de uma pessoa que não tem uma boa concentração também ter dificuldade no início de entender o que o professor está falando e tal. No caso, os brasileiros, né? Os brasileiros, exato. Aí tem que ter essa comunicação com o professor de que há essa dificuldade do aluno, né, que o professor tem esse conhecimento. Eu acredito que acho que as coisas vão andar bem. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem mesmo o diagnóstico de TDAH e ela não tem nenhum acompanhamento na sala, que o professor esteja ali diretamente com ela, ajudando ela em relação a algo assim. Mas claro que se ela tiver dificuldade em alguma coisa, ela pode conversar com o professor e o professor vai fornecer essa ajuda. E também tem a opção do psicólogo, né, que a qualquer momento pode ir lá fazer ter mesmo um momento de conversa com o psicólogo. Então, eu sei que essa questão do psicólogo é certo mesmo, a escola tem. Mas é isso, a única coisa que eu posso dizer em relação a isso vamos para a 8ª pergunta. Rani Cássia Ruda Cabral. Obrigado, Rani. Obrigada. Olá. Olá. Vocês moram em cidade aí? Sim, moramos em cidade. Fica quantos minutos, amor? 6 minutos do centro. 6 minutos do centro, de carro, né? Não é tão longe. E moramos em uma freguesia. Não é no centro não é da no centro cidade, da cidade. mas é em uma freguesia que é o que nós chamamos de bairro no Brasil. Isso. 9ª pergunta. Marcelo Genin 3016. Beijo, Marcelo, obrigada. No vídeo da Esther sobre a escola, ela colocou que teve alguns medos, né? Porque isso é normal. E ele colocou: medo do quê, Jesus? Então a Esther responde, né? Que medo de quê, Esther? Bom, o medo que eu tinha foi o que eu referi no vídeo. Eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, né? Mas eu tinha muito uma certa insegurança, um certo medo, assim, receio mesmo de chegar da escola, da minha experiência aqui nas escolas de Portugal, era sobre porque é um país novo, né, gente? Então, assim, acaba que acho que vai muito de pessoa para pessoa, mas sempre vai ter aquele receio ali de: meu Deus, eu tô saindo do meu país de origem para ir para um país completamente desconhecido, que eu nunca vim para Portugal nem para visitar. Então, assim,
pensei, e agora? Então, assim, eu acho que foi mais aquele receio do que eu iria me deparar ao chegar aqui, né? Então, assim, tinha as minhas expectativas, as minhas esperanças e os receios também. E o receio que eu tinha era em relação à escola, especificamente. Era das disciplinas que eu teria, porque eu assistia vídeos no YouTube antes de vir pra cá, de adolescentes falando sobre as disciplinas que tinham, dei uma pesquisada também. Então, quando eu vi que eu ia chegar aqui no 9º ano, tendo que me deparar com disciplinas que os alunos aqui de Portugal já têm desde o 7º, do 8º, eu pensei, meu Deus, e agora? O inglês é o inglês, físico-química, eu não fazia ideia. O francês também, que foi algo desafiador pra mim. O inglês foi também porque eles estão em um nível diferente, né, daquilo que eu sei, do que eu tenho de conhecimento. Medo também de chegar aqui e ter dificuldade, por exemplo, em fazer amizades, isso pra mim foi tranquilo, sabe? Foi um receio assim que eu tive, mas ali no dia a dia eu fui vendo que nem precisava ter tido receio em relação a isso, porque eu sou uma pessoa que eu consigo fazer amizade facilmente, então isso não foi um problema. A única coisa que foi assim, que eu realmente senti medo e de fato foi desafiador, foi em relação às disciplinas que eu não tinha no Brasil. Cheguei aqui, tive que me deparar e foi mesmo desafiador. Mas isso é normal, né, gente? Medo, todos nós sentimos. Então, é algo que é normal do ser humano, sentir medo. O medo que a gente fala é esse receio, né? Sim. Do novo, do desconhecido. Exatamente. Mas é normal. Obrigada pela sua pergunta. Obrigada. 10ª pergunta. É da Priscila Sarmento, 9390. Obrigada, Priscila, pela pergunta. Ela falou, olá, tudo bem? Sim, tudo bem, graças a Deus. Um beijo para Priscila. Que empresa é essa? Falando sobre empresas que nós trabalhamos, né? Especificamente do meu marido. Que empresa é essa que seu esposo trabalha? Aí, como eletricista. Ele pode responder. E meu marido tem eletrotécnica. Seria fácil arrumar nessa área? Assim, é uma área bem fácil, né, aqui para trabalho, ainda mais se ele é um eletricista que tem experiência. Imagina para ele que tem experiência, tem curso, conseguir na área de eletrotécnica, né? Falando primeiro da empresa, eu trabalho na empresa de carros elétricos e eu entrei nessa empresa, já estou lá há quase 1 ano e meio, nessa empresa. E é assim, ela trabalha com autocarros elétricos, né? O seu marido, pelo fato dele ter experiência, talvez, né, não sei se ele tem experiência, mas ele tem um curso, conseguiria fácil, sim, visto que eu trabalhei, essa é a 2ª empresa que eu trabalho na área de elétrica sem ter um curso de elétrica. Aprendeu na prática, né? Simplesmente cheguei lá para os recrutadores, né? E falei que eu queria ter uma oportunidade na área. Minha área do Brasil é TI, tá? Algumas pessoas falam, aqui em Portugal é muito forte o TI, mas por que você não tá, né, no TI? Eu sinceramente, não caiu de paraquedas ainda essa área para mim aqui, né? O que justamente aconteceu daí em fábricas onde precisavam de eletricista. Então eu fui lá e falei, eu quero aprender isso e aquilo. Então eu tive a oportunidade na primeira fábrica e agora na 2ª fábrica, entendeu? Aqui o importante é você mostrar interesse, né? Sim. Se propõe a aprender, né? É algo que é muito importante para eles, é bem visado aqui. Falta mão de obra. Então, assim, na falta da mão de obra de um profissional, se você chega para o contratante, no recrutador, e fala que você tem interesse em aprender, ele com certeza ele vai te dar a oportunidade. Isso. Foi isso que aconteceu comigo. Cheguei e falei, eu quero aprender. E me deixaram entrar, né? Então, assim, tem pessoas que ensinam lá, eu aprendi. E estou há mais de 1 ano na profissão. Não entrei diretamente de eletricista, mas agora eu estou. Deixa eu concluir uma coisa, né? Quando eu saí do Brasil, eu estava na área de TI e decidi vir para cá para trabalhar em qualquer coisa, tá? Então, assim, é importante também que mesmo se o marido tendo, né, eletrotécnica, que ele venha com
com esse foco de trabalhar em algo, né? Qualquer coisa aí só para se manter e depois vai para sua área, né? Sua área de atuação. Sobre o meu trabalho. Que vídeo ótimo, adorando. Obrigado. Obrigado. Beijo pra Obrigada, você. beijo. Aquela imagem de apenas uma máquina que tem 12 cabeças ou são várias máquinas? Ela sozinha costura com todas aquelas máquinas ao mesmo tempo? Sim, é apenas uma máquina com 12 cabeças e sim, ela costura ao mesmo tempo. Não costura, que bordado. a fábrica que trabalho é de bordados, então ela borda, né? Então assim, são 12 cabeças com, né, 12 agulhas e costura, borda ao mesmo tempo. Se borda ao mesmo tempo. Faz um desenho e Isso. assim, é uma fábrica assim que faz até serviços, né, bem para o Benfica, né? Isso. Pro Marcas, Porto, marcas Tommy, né? Tommy, Dior. Então, imagina assim, é bem você fazendo, por exemplo, o escudo do Benfica, né? Aí ela faz o escudo, 12 escudos ao mesmo tempo. Isso. Então, assim, quando quebra uma agulha ou uma linha, alguma coisa que quebra só numa cabeça, para toda a máquina. Para todas as cabeças. Isso, aí a Amor tem que ir lá e voltar essa máquina para começar tudo de novo. Então, assim, é um trabalho bem... É bem interessante. E legal, né, esse vídeo. E assim, só para ressaltar que ela era da área de vendas do Brasil. Isso. Tá? Tinha nada a ver. Veio para cá, Nada assim, a ver com bordado. disposta a abraçar qualquer coisa aí, tá dando certo, né, amor? Isso aí. Próxima pergunta. Próxima pergunta é do Jaime Guilherme. Obrigado, Jaime. Obrigada. Beijos também para o Jaime. Oi, família. Oi. Oi. Por favor, qual o nome da cidade onde vocês moram? Então, moramos na cidade de Vila Nova de Famalicão. Faz parte do distrito de Braga Isso. e é o concelho de Famalicão. Né? Famalicão, uma cidade maravilhosa Nossa. que, tipo, não temos mais interesse de ir para outra cidade. Aqui é uma cidade que, né, temos o nosso trabalho, estamos, né, adaptados ao nosso trabalho, estamos adaptados à cidade, né? Porque hoje a gente nem anda mais com GPS. Conhece tudo. Muito bem Bem localizada. localizada. Perto do Porto, perto da praia, Braga, perto de Braga, perto de Guimarães. Assim, Barcelos. Barcelos. Vila Verde, né? Não Vila Real, Vila Verde, que queremos conhecer, que eu acho uma cidade muito linda. bonito. Faz parte de Braga, Vila Verde, mas é um Isso. lugar muito bonito que a gente quer ir lá visitar. Mas tipo, deixar de morar aqui para ir para outra cidade, não. Próxima pergunta é da Laurinha 1248. Beijos, Laurinha. Beijos. Obrigada pela sua pergunta. Oiê! Oi! Muito bom o vídeo. Obrigada, Laurinha, por ter gostado. Ficamos felizes. Eu queria trabalhar em uma fábrica quando for, mas não sou acostumada a trabalhar em pé. Será que acostumo? Então, eu creio que sim, né? Porque a gente acostuma com tudo, né? Independente. E ainda mais quando a gente precisa, né, daquele trabalho. Então, assim, é claro que no começo vai ser, né, desafiador, porque dói mesmo, com Sente certeza. muita dor, né? Isso não é o costume. Mamãe foi o contrário. No Brasil ela trabalhava em pé e aqui tem que agachar muito, né? Então na primeira semana ela quase que não levanta da cama, galera. Ficou difícil Verdade. pra andar. Então assim, mas depois, hoje em dia eu ainda sinto, né? mas Mas não assim, tanto como na primeira semana, né? Não assim, de dizer assim, ai meu Deus, eu não aguento ir trabalhar. Não. Mas você acostuma, né? Tudo se acostuma. Assim, se colocar o objetivo na frente, Deus, né? Na Verdade. frente, e pedir a Deus força. Ixi, Dá todos os certo. dias. Todos os dias peço a Deus, renova as minhas forças, Senhor. E vou. Pessoal, a Vou gente tem que tranquilo. entender que não é fácil, né? Você vai emigrar para outro país. Aqui a gente tem que falar a verdade e as fábricas aqui são bem diferentes, tá? E da sua experiência no Brasil, o senhor trabalhava sentado em escritório, né? No E ar-condicionado. aqui, no ar-condicionado. E aqui o senhor trabalha em pé, não é? Eu trabalho em pé, eu posso sentar
para algumas atividades, Mas não é o tempo todo sentado, Não. então assim... E não tem Mas- ar-condicionado. não tem ar-condicionado. Pelo que eu já trabalhei em fábrica no Brasil, em alguma fábrica, lá não tem ar-condicionado na fábrica do Brasil. Não tem. E não sei se aqui em todas as fábricas tem, mas a fábrica que eu trabalho tem ar-condicionado. Então, assim, não é uma fábrica tão grande, é pequena. Então, isso já é uma diferença. Então, tipo assim, né? Nesse calor, porque aqui, gente, quando é frio, mas quando é calor, Muito calor. é muito calor. Eu não sei o que acontece. O sol aqui queima mais, o vento é muito quente. Então, assim, quando é quente mesmo. Gente, eu quase passo mal, tá? São os perrengues do É, imigrante. Mas pensa, trabalhar em uma fábrica, porque fábrica é tudo fechado e sem ar-condicionado, E já que a gente está falando de fábrica também, como eu falei, aqui você às vezes tem que desempenhar mais de uma função, tá? Se você está acostumado com fábrica no Brasil que faz só a só mesma uma coisa, aqui você tem que vir e acostumar com um trabalho que é bem forçado e também faz muitas coisas. Até que o meu trabalho é tranquilo, não pego peso, né? Porque bordado é coisas mais práticas, é cortar as linhas, é olhar a máquina. Então eu, graças a Deus, nessa questão não tenho que reclamar. De peso, não pego nem peso. Vamos para a próxima pergunta. Esse vídeo achamos que não ia ficar longo, mas eu acho que vai estar bem grande. Vou tentar cortar o máximo aí, pessoal, na edição, mas... tem paciência. 14ª pergunta já, né? Essa é a última pergunta. Última pergunta. Tá? Mulher por inteiro o nome, né? Eu não tá aqui, mas beijo pra você. Obrigado pela pergunta. E outra, pessoal, a gente não respondeu todas as perguntas, porque são muitas. São muitas perguntas e a gente não dá conta de, em um vídeo só, tá respondendo todas, tá? Mas a gente vai estar selecionando pode fazer novas. mais vídeos dessa forma, se vocês gostarem. Deixa aí nos comentários se vocês Deixa um gostaram. like e se inscreve também no canal. Essa pergunta, já teve uma outra que fez a mesma pergunta sobre as férias escolares, né? O que fazemos sobre as férias escolares. Então já foi respondido. Mas agora trazendo para o meu ponto de vista, caso vocês queiram saber, para quem não sabe, são 3 meses de férias. Tem essa diferença do Brasil também. Porque no Brasil ficava mais ou menos o quê? 1 mês no máximo de férias. E aqui são 3 meses. É justamente o período do verão. De verão. Então, assim, é mais um período onde... Eles, por exemplo, a gente estuda no período de outono, inverno e primavera, né? Então, no verão, para as crianças, os adolescentes aproveitarem, tem esse tempo de férias, o que é muito bom, porque tem muito adolescente que aproveita para sair, para as piscinas, ir para praia. E eu acho também pela questão de ser muito quente, né? E também eles deixam as férias esses 3 meses para que, né, não fique tão... Porque querendo ou não, acho que quando tá muito quente, né, acho que estressa muito, né? Ainda mais criança. Então, assim, por esse lado é bom. Mas eu acho que por isso também, né, que não tem aula nesse período, que é muito abafado. E nas férias, vamos, tem esses 3 meses, então, assim, é bem interessante, né? Nesse caso, eu tenho os 3 meses completinhos, mas a partir do ano que vem eu já não vou ter os 3 meses completos mais, por conta dos exames nacionais que eu vou ter que fazer. Então, nesse período aí de férias, vai ter uma parte que eu vou ter que me dedicar aos estudos para os exames e fazer os exames nacionais. Então, assim... Para você que tem filho que pensa em vir para Portugal e quer ter um pouco mais de informação, você até tem a intenção de falar um pouco mais disso no canal, né? Sim. No canal dela. Tá na descrição aí. Que está parado, né? Inclusive. Mas agora... Agora nas férias vai... Ela vai uma levantada aí nesse canal dela. E ela vai mostrar como que é, quais atividades, alguns trabalhos que ela fez. Alguns desenhos. Desenhos. Mas é muito bom, gente. Pensa, 3 meses de férias, muito bom. Não tô saindo muito, né? Mas tô mais em casa, assim, saio mais nos finais de semana com os meus pais, né? Quando dá aquela motivação também. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa um like, tá? Comenta, compartilha, tá bom? Deixa um comentário, porque aí tem como a gente falar um pouco, te mostrar seu comentário e responder sua pergunta no próximo vídeo, né? E comentário nos ajuda, né, gente? O YouTube
entender que o nosso vídeo é relevante, né? Que Isso. vocês gostam. Deixa um like. Deixa Se um não tem like. nada pra comentar, deixa um coraçãozinho, alguma Isso. coisa que a gente vai gostar muito. Mas tem muita gente que sempre comenta, né? E A Terra de Macron, como é que é o nome do é rapaz? o Tony Bacana. Gente, olha, ele Muito é, bacana, ele é ele. muito bacana, viu, Tony? Um beijo pra você. Temos que falar dele porque ele sempre tá... É um inscrito no canal frequente Isso, desde o mesmo. início. Exatamente. Então, assim, é muito gratificante. Não só, né? Tem muitos aí que... Terra de Macron, então deve ser da França, né? Isso. Tá na França. E ele nos acompanha sempre, tá, gente? Sim. Sempre tá lá deixando o like, então, assim, é muito bom. Ah, a questão da novidade, a gente tem realmente uma novidade aí. Uma coisa que queremos que vocês façam. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que é essa novidade, porque surgiu uns burburinhos aí Da família, principalmente. na família, que seria... Não acertaram. É. Não sei, né, Esther? Vou deixar uma dúvida. Surgiu aí que seria uma gravidez, que seria uma Será? viagem surpresa para o Brasil. Que seria algum material? Mas aí, Vamos aí, ver. o que vocês acham? Deixem o seu palpite. Deixa aí o seu Deixem palpite. aí os seus palpites. A gente vai fazer vários vídeos falando sobre esse assunto, tá? Isso Que é assim, é bem pertinente, bem importante. E pode ser uma viagem, pode ser muita coisa. Quem sabe? Muita coisa. O que será? Vamos deixar no ar. E vocês comentem aí o que vocês acham, tá bom? Tá bom. Inscreve no canal. E nesse vídeo também vamos mandar um beijo pro nosso inscrito favorito. Não, gente, não é. Ele é o favorito. Ele é o filho maravilhoso da titia, o Theo. Theozinho. Maravilhoso. Vamos deixar um beijo pra ele bem grandão. Ele é o nosso... Nosso fã mirim. inscrito É. assim. Ele Vê os cobrou vídeos. porque que não tem um comentário aqui na tela É dele, porque né? ele não comenta. É porque ele não Ele comenta. assiste Pela pela televisão. televisão e não tem como comentar, mas Beijo, Theo. um beijo Mua. maravilhoso da titia, do Prima, tio te e da amo. prima. Beijo para todos os familiares. Beijo para né? o nosso para o Otávio também, para a Ângela, o Zay, a minha sogra, né, que está sempre também assistindo nossos vídeos, para todos da família. Tia Marta. Tia Marta. Então, beijos e até o Tchau. próximo vídeo. Tchau!